Fibrose cística é uma doença autossômica recessiva que provoca um espessamento do muco. Tosse crônica e suor salgado são alguns dos sintomas da doença. A fibrose cística, também chamada de mucoviscidose ou doença do beijo salgado, é uma doença genética que afeta diferentes órgãos do corpo, como pulmão e pâncreas. É mais frequente em populações descendentes do caucasianos, entretanto, pode ocorrer em todos os grupos étnicos. A doença é letal, porém, nos últimos anos tem-se observado um aumento na expectativa de vida desses pacientes, o qual está diretamente relacionado com os avanços no diagnóstico e tratamento da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo, e é a doença genética grave mais comum da infância. Fibrose cística é uma doença autossômica recessiva em que se observa uma disfunção no gene CIF-TR, regulador de condutância transmembranar de fibrose cística, localizado no cromossomo 7, o qual é responsável por codificar uma proteína reguladora de condutância transmembrana de cloro. O defeito genético presente nesse gene resulta em uma ausência ou disfunção da proteína CIF-TR, o que faz com que o corpo produza muco mais espesso que o normal. A doença acomete vários órgãos do corpo, entre os quais pulmão, pâncreas e outros órgãos do sistema digestório. Por ser uma doença autossômica recessiva, para que o indivíduo a tenha, é fundamental que ele herde um gene causador da fibrose de sua mãe e outro de seu pai. Não é possível, portanto, contrair a doença, o indivíduo já nascerá com ela. A fibrose cística é causada devido à falha de um gene CIF-TR, responsável pelo controle de secreções do organismo, o que compromete o funcionamento das glândulas exocrinas, que produzem substâncias, muco, suor ou enzimas pancreáticas, mais espessas e de difícil eliminação. A fibrose cística faz com que o indivíduo produza muco mais espesso, o qual pode ser de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual. A presença desse muco faz com que mais micro-organismos se acumulem nas vias respiratórias, provocando danos aos pulmões. Além disso, pode bloquear o trânsito normal do trato digestivo e pâncreas, fazendo com que enzimas digestivas não atinjam o intestino. Sem essas enzimas, a digestão não ocorre da maneira adequada e muitos nutrientes não podem ser aproveitados. Vale salientar que, como a fibrose cística é multissistêmica, ou seja, falta diferentes órgãos, as manifestações clínicas também são variáveis. O muco nos pulmões pode provocar, por exemplo, tosse persistente, infecções pulmonares frequentes, falta de fôlego e chiado no peito. Quando afeta o sistema digestório, a fibrose cística pode provocar problemas como diarreia, baixo crescimento e pouco ganho de peso. Outro sintoma importante é a secreção de um suor mais salgado que o normal, sendo este o motivo pelo qual a doença é chamada de doença do beijo salgado. A fibrose cística também pode afetar o sistema reprodutor nas mulheres. Observa-se uma fertilidade reduzida, mas elas podem engravidar. No caso dos homens, a produção de espermatozoides
porém são inférteis devido a uma condição conhecida como azoospermia obstrutiva desses homens. Uma obstrução no canal deferente impede que os espermatozoides cheguem até a uretra. Pessoas com fibrose cística são bastante julgadas na sociedade por conta dos sintomas parecerem bastante com os da Covid-19. Mesmo não sendo uma doença contagiante, as pessoas criticam por falta de conhecimento da doença. Quem pode ter a fibrose cística? Somente pode ter fibrose cística quem nasce com essa condição. Para isso, tanto a mãe como o pai obrigatoriamente precisam carregar o gene afetado pela doença, ainda que ambos não apresentem os sintomas da fibrose cística. Como é feito o diagnóstico da fibrose cística? O diagnóstico da fibrose cística idealmente começa com a triagem neonatal, também chamada de teste do pezinho. Apesar de não ser um exame definitivo, ou seja, de não ser capaz de determinar se o bebê tem ou não fibrose cística, o teste do pezinho é capaz de indicar a necessidade de exames complementares para definir se o paciente tem de fato a doença. Entre os exames utilizados para o diagnóstico estão o teste do suor e o teste genético. O que é o teste do pezinho? O teste do pezinho, chamado de triagem neonatal, consiste na retirada de algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê na primeira semana de vida. É importante ressaltar que o teste de triagem neonatal não é um exame definitivo, ou seja, ele não determina se o bebê tem ou não fibrose cística, mas é capaz de indicar a necessidade de exames complementares para definir se o paciente tem de fato a doença. A realização do teste do pezinho é fundamental, pois permite realizar o diagnóstico antes do aparecimento dos primeiros sintomas da fibrose cística, melhorando muito o prognóstico dos pacientes. Além disso, o diagnóstico precoce possibilita o aconselhamento genético aos pais e familiares em relação a futuras gestações. O que é o teste do suor? O teste do suor é um exame realizado apenas quando há suspeita da fibrose cística, através da indução e coleta do suor. O teste avalia a concentração de cloro ou cloreto no suor, que acima de um determinado nível indica a existência da doença, no caso 60 mql ou mais, dependendo da técnica utilizada. A fibrose cística é uma doença que não apresenta cura, porém o tratamento pode ajudar na qualidade de vida do indivíduo. Ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar para que o atendimento seja o mais abrangente possível e desse modo consiga-se uma melhor expectativa de vida para o paciente. Entre os profissionais que atuam no tratamento da fibrose cística estão pneumologista, gastroenterologista, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiros e psicólogo. Em crianças e adolescentes, a equipe deverá contar também com pediatra. O tratamento da fibrose cística apresenta, entre outros objetivos, a função de garantir a prevenção e o tratamento de infecções que afetem o sistema respiratório e digestório,
Fazer a limpeza das vias aéreas é promover uma eliminação adequada, garantindo que um indivíduo receba em qualidade ou quantidades certas todos os nutritivos ou nutrientes de que precisa para seu crescimento e desenvolvimento. Boa nutrição do paciente por meio de dieta rica em calorias, sem restrição de gorduras, suplementação de enzimas pancreáticas para auxiliar a digestão, reposição das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, inalações diárias com soro fisiológico, broncodilatadores ou mucolíticos, conforme as características da secreção, fisioterapia respiratória para facilitar a higiene dos pulmões e evitar infecções, prescrição de antibióticos em casa ou no hospital nos casos mais graves.